de exercício para vocês, focando no Enem, grandeaulad.com.br. A gente está bombando graças a vocês. Muito obrigado a vocês que estão visualizando nossos vídeos. Vamos lá então, gurizada, olha só. Eu escolhi uma questão que é a cara do Enem. É a cara do Enem, até pelo tipo de resposta que tem referente a esse trechinho que aparece para nós. Vocês vão perceber aqui, olha só. Diz o seguinte, ó, leia o último poema. Um poema do Manuel Bandeira, do livro Libertinagem, né, que diz o seguinte para nós, olha só. Assim eu quereria meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama e que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Isso aqui é uma opinião particular, obviamente, né, pessoal? Mas esse poema aqui mostra uma visão do Manelzito, né? De que ele gosta da espontaneidade, daquilo que ocorre ao natural, que não é forçado, que quebra regras, que não segue padrões, né? Olha como ele quer o último poema dele, dessa forma, né? Vou me permitir ler mais uma vez para vocês aqui, ó, dizendo que fosse terno, né? Dizendo as coisas mais simples e menos de intenção, né? Intencionais, que fosse ardente como um soluço, mas sem lágrimas, né? Que tivesse a beleza das flores sem perfume. Olha que legal, porque a gente pensa em flores, a gente pensa na beleza dela, né? Mas no cheirinho, né? O perfume, não, mas aqui é a beleza das flores sem perfume, porque até aquelas que não têm perfume têm beleza também. A pureza da chama que se consome os diamantes mais límpidos. E aí a última frase é genial, né? A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Porque não precisa ter uma explicação realmente. É paixão, cara, é sentimento, né? É aquela coisa bem humana, quando a gente foge do racional, né? Então, esse trechinho aqui do poema, maravilhoso, eu gosto muito, diga-se de passagem. E aí vem o que eu estava falando para vocês. Olha a questão em si. Diz o seguinte para nós, ó. Nesse texto, ao indicar as qualidades que deseja para o último poema, aquilo que ele quer nesse último texto antes dele partir, o poeta retoma dois temas centrais de sua poesia. Um deles é a valorização da simplicidade, né? A poesia, a arte está naquilo que é simples também, né? No nosso cotidiano, em qualquer coisa a gente pode encontrar poesia. O outro então a gente vai ter que achar uma outra característica do Manuel e que tem nesse trechinho que nós lemos. Vamos lá então? Letra A. A coincidência da morte com o máximo de intensidade vital. Bom, quando ele diz a coincidência da morte, porque a gente sabe que a morte é muito frequente na sua vida, né, pessoal? A ideia da morte, a presença da morte, porque se ele descobre que tem a tuberculose muito jovem, né, que é o autor de Vou-me embora para Pazárgada, né, lá sou amigo do rei, tem a mulher que quero, na cama que escolherei, né, vou-me embora para Pazárgada. A vida que poderia ter sido e não foi, né, porque ele ouvia dos médicos que por causa dessa doença maldita ele não viveria muito. E aí ele ouvia isso sempre que ia, com um adolescente, fase adulta, com 40 anos, o cara viveu mais de 80 anos. Então, a coincidência da morte é que a morte é frequente, a temática da morte na sua vida e na sua poesia. Com o máximo de intensidade vital. Então o último poema dele tem que ser ao natural, intenso, viver tudo aquilo que eu li para vocês. Acredito que já achamos a nossa resposta certa, pessoal, porque isso é muito presente na sua obra. Mas vamos dar uma olhadinha nas demais? Letra B. A verificação da inutilidade da poesia diante da morte? Não, né? Ele quer que o último poema seja daquele jeito para ele, ou seja, tem valor, não é inútil. A poesia tem que significar para ele tudo aquilo, ele tem que sentir aquilo ali e conseguir representar para nós, né? E acredito que conseguiu, né? Pelo menos na minha humilde opinião. Então a letra B está errado, não é inútil. Tá? Letra C. A capacidade própria da poesia de eliminar a dor. Não é isso que ele está falando. Porque a poesia não elimina a dor. Pelo contrário, a dor é uma das pedras a serem lapidadas da poesia. Né? Tentar externar o que tu está sentindo, esse momento, né, de dor, enfim, de
pessimismo, como é que eu posso dizer, um momento down, né? Um momento para baixo que tu está passando. Então, a poesia não elimina a dor, a poesia descreve ela, ou tenta descrevê-la. Então a letra C está eliminada também, está equivocada. Letra D. A autodestruição da poesia em um meio hostil à arte. Não, também, se a gente for pensar, como assim autodestruição da poesia? Pelo contrário, se a gente for pensar, ele quereria, como ele diz ali no poema, que a poesia dele fosse daquela forma que ele nos descreveu. Então não é uma autodestruição desse texto. Pelo contrário, ali ele vê vida, ele vê intensidade, ele gostaria que fosse daquela forma. Então a letra D também está equivocada, está errada. Letra E. A aspiração a uma poesia para lapidar, afastada da vida. Não, né, pessoal? A primeira parte até tudo bem, aspirar a fazer uma poesia, né, para lapidar. É que aqui para lapidar também pode ser discutido, né? Mas o que me incomoda muito nessa resposta é afastada da vida. Não, o último poema dele tem que ter aquela intensidade, e tem tudo a ver com a vida, nem que seja o último momento. Como é o último poema, pode ser a última respirada dele aqui, né? O último poema que ele vai deixar para nós. A gente pode ser a metáfora da vida, né? Então a letra E também está errada. Então só sobra realmente, ó, a letra, cadê o negocinho aqui? Letra A. A coincidência da morte, né, ou a presença da morte, com um máximo de intensidade vital. Então viver o máximo possível. Então vamos aproveitar cada momento da nossa vida. E ele, mesmo o último momento, tem que ser vivido com intensidade. Eu gosto disso, gosto muito do Manuel por causa disso. Certo, pessoal? Então tá, a resposta correta, letra A, de amor, né? Que é uma coisa que é muito vital na nossa vida. Então, aguardo vocês para a próxima aula. Tchau, tchau.